Oi, meu nome é Marcos. Meu sinal é este e eu trabalho como professor de Libras no INES. O INES, vocês conhecem, é o principal centro de referência de pesquisas na área da surdez em todo o Brasil. Este vídeo tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas a respeito da Libras, tanto para pessoas ouvintes como surdas, para que aprendam e conheçam um pouco mais a respeito da Libras. Espero que vocês possam conhecer, aprender e se aprimorar na língua de sinais de forma clara e que possam futuramente se comunicar com as pessoas surdas, pois os surdos se comunicam através da língua de sinais. Língua esta que é usada pelo mundo. Os surdos se comunicam de uma forma clara para que todos possam compreender e entendê-los. Bem-vindos a esse mundo do conhecimento através deste vídeo. Desde que Yue fundou o Imperial Instituto de Surdos Mudos com autorização do imperador Dom Pedro II, a língua de sinais passou a fazer parte da educação dos indivíduos surdos, como forma de comunicação e expressão. No início, a língua de sinais teve sua origem na França, mas aos poucos ela foi se desenvolvendo e se adaptando à realidade do Brasil. Isso comprova então que a língua de sinais não é universal, mas ela possui pequenas semelhanças, variando tanto de estado para estado, dentro de um mesmo país, quanto de um país para o outro, com algumas semelhanças. Aos poucos, ela foi se desenvolvendo até que surgiu um homem chamado William Stuckel, professor da Universidade de Gallaudet nos Estados Unidos. Ele, ensinando e pesquisando, revolucionou a língua de sinais e mostrou que ela possuía regras gramaticais próprias. A partir daí, o mundo inteiro passou a aceitar a língua de sinais como uma língua. Anteriormente, eu já havia explicado que a língua de sinais não é universal. No Brasil, a Libras já foi oficialmente reconhecida como meio legal de comunicação e expressão das pessoas surdas. Ela foi sancionada no dia 24 de abril de 2002, através da Lei nº 10.436. Essa lei garante a aceitação da Libras pelo poder público. Oi, tudo bem? Tudo bem. Você é o João? Ah, que bom, João. Meu sinal é esse. Eu gostaria de saber um pouco mais e me informaram que você é a pessoa certa, que conhece bem sobre a Libras, e eu gostaria que você me explicasse um pouco melhor. Claro, sente-se. Obrigada. Libras?
Você poderia me ajudar explicando o que é Libras? Porque eu estou um pouco confusa e queria que você me explicasse um pouco mais claro, ok? Claro, eu posso te explicar o que é Libras. Eu sei que Libras é uma coisa que deixa muitas dúvidas, mas eu vou explicar tudo para você. Libras é a própria língua dos surdos. Ela tem seu próprio sinal, seu próprio meio de se comunicar, contendo gramática, regras, tudo na própria comunicação. A língua portuguesa é a língua das pessoas ouvintes. Para a comunicação, tem a sua própria gramática, sua estruturação e suas regras também. São duas línguas, entendeu? Ah, entendi. Então, sinais são gestos? Não, há uma diferença entre sinais e gestos. Vejamos alguns exemplos, que na verdade não são libras, são gestos e há uma grande diferença. Por exemplo, eu como pessoa ouvinte vou utilizar gestos e você vai utilizar libras, ok? Vamos lá. Mulher boa? Sim, esse é o sinal correto e eu fiz de forma como se fosse gesto. Outro. Namorar? Corretamente. Outro. Trabalho? Sim. Mais um. Grávida? Correto. Esses são os sinais corretos que os surdos utilizam. Eu fiz do mesmo modo que as pessoas ouvintes, em formas e gestos. Entendeu? É o alfabeto e os números. Ah, sim. F. F de flor. Combina perfeitamente. 4. Número 4. 4 de quarta-feira. Sim, correto. 4 de quarta-feira. Mas esse sinal eu não estou encontrando no alfabeto. Ah, agora eu encontrei para o sinal de amigo. Mas não deveria ser a letra A para o sinal de amigo? E o número 4 usado para conhecer? Não seria correto a letra C para conhecer? Eu não estou compreendendo. Esses tipos de sinais não estão encaixando com os outros. Você não está entendendo, mas eu vou te explicar. A língua de sinais tem suas regras, tem a sua gramática e deve-se respeitá-la. Isso que eu estou apresentando para você chama-se configuração, configuração das mãos, que não são compostas apenas pelas letras do alfabeto, nem tampouco somente pelos números. Na verdade, são diversas configurações. Eu vou pegar algum desses exemplos para trabalhar com você. São alguns tipos de sinais que vão estar dentro de um contexto também. Por exemplo, são 5 parâmetros que são utilizados na língua de sinais. O que são 5 parâmetros? O que é isso? Eu não entendi. Ah, veja bem. Os 5 parâmetros são da seguinte forma. Primeiro, a configuração, que você já pôde observar aqui. Configuração. Vou pegar um exemplo. Veja. Essa configuração aqui. Já o segundo parâmetro é o ponto de articulação. Onde está localizado? Aqui. Ok? O terceiro parâmetro é o movimento. Essa forma aqui, como vai ser utilizado e qual vai ser a movimentação. O quarto parâmetro é a orientação. A forma adequada para se encaixar o sinal, certo? Chegamos no quinto parâmetro,
que é a expressão facial e corporal. Vamos concluir o sinal correto. Veja dessa forma. Fácil, fácil. Agora vejamos uma outra configuração. Esta, por exemplo. A configuração é essa, o ponto de articulação é esse, não sabemos ainda qual o certo. O movimento vai ser esse. A orientação, veremos qual o espaço correto. E a expressão facial e corporal está aqui, agora, desta forma. Esses 5 parâmetros devem estar todos dentro de uma mesma linha. Se você retirar algum deles, o sinal não vai sair de uma forma adequada. Precisam estar dentro de um contexto. O sinal vai sair assim, dessa forma, vai sair aleatoriamente. Os 5 parâmetros fazem parte da língua de sinais. Para sair correto, o sinal deve estar perfeito e ajudar no contexto da língua de sinais. Mas existem alguns sinais que são assim, rápidos, e outros que são um pouco devagar. Eu não entendo. Olha, temos a datilologia, que são os sinais devagar, e o sinal soletrado, que é uma forma de escrita um pouco mais rápida. Vejamos alguns exemplos de sinais rápidos e outros devagar. Bar. Bar? Isso seria o quê? O sinal soletrado. Eu fiz em datilologia. Mal. Mal? Sim. Legal. Legal? Então, é dessa forma rápida, e eu fiz um pouco mais devagar, um pouco mais arrumado. Entendi. Essa forma rápida é a forma que os surdos utilizam. Os surdos também utilizam uma forma devagar, só que com nomes diferentes. Entendeu? Entendi. Mas eu vejo alguns surdos que, na hora de utilizarem os sinais, fazerem da seguinte forma: o carro bateu na árvore, tá certo? Não, está errado, porque eles estão copiando a frase da língua portuguesa. A escrita está certa, mas existem regras que devem ser cumpridas para se transmitir em língua de sinais. Vejamos. O carro bateu na árvore. Essa é a frase correta na língua portuguesa, mas quando se transfere para a língua de sinais, veja sua regra, veja sua estrutura. É dessa forma, essa é a forma correta. Já existe o classificador, que diz que é o carro. Esse classificador já está inserido dentro da frase, dentro do contexto da frase, da estrutura que vai ser falada. Não precisa passar a frase em português para o sinal e sim utilizar o classificador. Outra. O carro caiu. Realmente, cair é uma frase que o surdo conhece, mas ela não deve ser usada dentro de sua estrutura por diversas formas. Vejamos alguns exemplos. O carro caiu. Vejamos qual a parte do classificador. Não é assim. Tem sua regra gramatical, tem sua própria estrutura. Agora veja em língua de sinais o termo correto. Esse seria o correto, usando o classificador. O surdo utiliza dessa forma, entendeu? E o classificador é utilizado para pessoas, objetos e animais. Certo? Então, por exemplo, uma frase com animais. O cachorro mordeu. A frase certa seria assim para o português. Vejamos bem, quando vai se arrumar na estrutura do classificador, o cachorro, em português, mordeu aqui,
Você está pegando a frase da língua portuguesa. Agora, em língua de sinais, utilizando o classificador, seria assim, entendeu? Essa é a forma correta de usar. Agora, para pessoas. Correr. A pessoa correu. Se fosse observar a frase, a pessoa correndo ou a pessoa correu para ir a algum lugar, não é assim dessa forma. Não entra no contexto. Por isso que a frase é correta para o português, mas só que é diferente para os sinais, ou seja, de forma diferente para os sinais. Vejamos. O papel caiu. O papel caiu. Cair. Não é a forma correta. O papel caiu. É dessa forma. Olha o classificador. O principal é verificar o contexto que está sendo usado com a estrutura da frase e encaixá-la de forma correta. Não apenas se fixar na língua portuguesa. Tem sua regra? Tem sua estrutura? Sim, mas tem que ter também a regra em língua de sinais. Poxa, obrigada, João, pela explicação que você me deu aqui. Eu entendi claramente o que você falou e eu gostaria de marcar com você mais um encontro. Um outro dia, quem sabe. Tudo bem, estou feliz por ter te ajudado e também por sentir que você ficou preocupada e interessada em aprender. Te ensinei e sei que você desenvolveu, mas vou te emprestar um livro sobre Libras. Você quer? Mas espera aí, eu vou te dar esse livro e eu quero que você, quando encontrar com outros surdos, explique também o que você aprendeu aqui, ok? Ok. Obrigada. Tchau. Tchau! Vocês entenderam? A Libras é a língua natural dos surdos e tem sua regra e gramática própria, meio pelo qual o surdo pode se comunicar. Sinais são diferentes de gestos. Os gestos são um meio pelo qual as pessoas ouvintes se comunicam, mas há uma troca entre ouvintes e surdos. Por exemplo, caneta. É este o sinal que os surdos utilizam. Já os ouvintes utilizam desta forma. Outro. Falar. Os ouvintes utilizam este gesto. Já os surdos usam este sinal. Existem também os 5 parâmetros, que identificamos no vídeo. O primeiro é a configuração das mãos, que é a forma das mãos. Por exemplo, namorar, cola. Temos diversos. Este, para prótese, para dentadura. São vários. O segundo é o ponto de articulação. Esse ponto de articulação vai ser aonde você vai colocar esse sinal, aonde vai fazer o sinal. Por exemplo, esquecer aqui na testa, educado aqui no braço. Nós temos vários lugares que podemos fazer sinais, próximo do corpo ou afastado, também que podem ultrapassar a altura da cabeça e abaixo da cintura. Acima da cabeça, por exemplo, temos o sinal de México. Abaixo, o sinal de calça. E temos também o espaço neutro. Por exemplo, trabalhar, brincar, namorar. Mas o ponto de articulação pode ser feito tanto com a mão direita
quanto com a mão esquerda. Por exemplo, educado nos braços com a mão direita e com a mão esquerda, e esquecer na testa com a mão direita e com a mão esquerda. O terceiro é o movimento que será dado para esse sinal. Depende. Tem sinal que precisa de movimento, outros não. Por exemplo, namorar. Tem um movimento. Temos também outro. Trabalho. Tem um movimento. Alguns sinais não precisam necessariamente de movimento. Esse, por exemplo, ajoelhar, não precisa necessariamente de movimento. Também para triste, a expressão facial de triste não é necessário movimento. O quarto parâmetro é a orientação, onde você vai utilizar a forma que vai ser dada a esse sinal. Por exemplo, ele sobe e desce. Temos também um outro. Educado. Ele move de cima para baixo. Não pode ser feita de forma contrária. Esquecer. Tem que ser feita a orientação de forma correta. Então existe uma regra para o sinal. O quinto são as expressões faciais e corporais, que serão inseridas no sinal. Vejamos as expressões adequadas. Triste. Você não pode fazer o sinal de triste com um sorriso no rosto. A expressão facial vai dizer tudo, e é importante para o surdo identificar o sinal. Ele mostra o sentimento de acordo com a estruturação de sua frase. E o corpo também movimenta. Pedalar, dessa forma. Correr. Pular. Entendeu? Temos alguns sinais que são feitos pelo corpo e outros com a expressão facial, e a expressão facial e corporal juntas. Entendeu? Jogou-se uma bomba. Explodiu uma bomba. Utilizou-se a expressão corporal e facial também. Nós já conhecemos agora os 5 parâmetros. Vocês acham que termina por aí? Não. Existe também a datilologia. É quando fazemos o sinal de forma devagar, com um pouco mais de calma. Como as crianças surdas, as pessoas adultas ou ouvintes que aprenderam os sinais de forma diferente do intérprete. Essas pessoas que aprendem, por exemplo, a palavra nunca, a palavra nunca foi feita de uma forma muito calma. Ou até mesmo pizza, que foi escrita de uma forma muito calma. Agora, sinal soletrado é um pouco mais rápido e diferente. É o meio pelo qual o surdo utiliza e também os intérpretes. Veja só. Nunca. Pizza. Antes eu fiz de uma forma devagar, agora já foi mais rápido.
Esse é o sinal soletrado que o próprio surdo utiliza. Temos também o classificador. Classificadores são elementos visuais que auxiliam a identificar pessoas, objetos, animais e verbos. Vejamos, para pessoas. Isso é a identificação de uma pessoa. Isso é uma pessoa. Agora, para animais. Assim, dessa forma. Cachorro é dessa forma. Vocês viram como foi mostrado no vídeo? Agora para objetos. Para uma forma redonda, temos o copo. O copo derramou. Esse derramou já está dizendo tudo. Agora para verbos. Vejamos de uma forma diferente. Andar é para pessoa. Andar para carro é dessa forma. Seria assim. Mas pode-se dizer, uma pessoa pulou. Nós adequamos o verbo para o classificador. Então, existem várias regras para isso. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a língua de sinais e que no futuro você possa aprender mais e mais, se aprofundar e ter um bom conhecimento, melhorando assim seu desempenho em língua de sinais. Bom aprendizado para você e até lá!